Você já se perguntou como o Bitcoin saiu de um fórum obscuro na internet para se tornar um dos ativos mais valiosos do planeta? Hoje eu vou te contar a história completa, todas as fases dessa revolução financeira, da criação até os dias de hoje. É uma jornada cheia de inovação, crises gigantescas, quedas brutais, recuperações surpreendentes e momentos que mudaram para sempre o sistema financeiro mundial. Então, se prepara, porque a gente vai começar essa viagem agora. A história do Bitcoin começa lá em 2008. O mundo estava no meio da maior crise financeira desde 1929. Gigantescos bancos que pareciam intocáveis simplesmente quebravam. Milhões de pessoas perdiam suas casas, seus empregos, suas economias. A confiança no sistema financeiro estava completamente abalada, e enquanto os governos ao redor do mundo imprimiam trilhões de dólares do nada para tentar salvar a economia, um nome misterioso e até hoje desconhecido surge na internet: Satoshi Nakamoto. Em outubro daquele ano, Satoshi publica um documento de apenas 9 páginas. Um arquivo que ficaria conhecido como o White Paper do Bitcoin. Nele, ele descreve uma ideia revolucionária. Um dinheiro puramente eletrônico que não depende de bancos, que é totalmente descentralizado e que pode ser enviado de uma pessoa para outra em qualquer lugar do mundo sem precisar pedir permissão para ninguém. Era um sistema financeiro construído por pessoas, para pessoas. Em janeiro de 2009, a teoria vira prática. O primeiro bloco da rede Bitcoin, o bloco Gênesis, é criado. Dentro dele, Satoshi deixou uma mensagem para a história. Uma frase retirada de uma manchete do jornal The Times daquele dia, que falava sobre o resgate bilionário aos bancos. Era um lembrete sutil e poderoso do motivo pelo qual o Bitcoin foi criado. Poucos dias depois, a primeira transação da história acontece. Satoshi envia bitcoins para o programador Hal Finney. Pouquíssima gente percebeu o que estava acontecendo, mas ali, naquele momento, uma revolução silenciosa estava começando. Em 2010, acontece algo que hoje parece completamente inacreditável, quase uma lenda. Um programador chamado Laszlo Hanieks decide usar 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas. Na época, ninguém deu a mínima. Aqueles 10 mil bitcoins valiam alguns trocados. Hoje, esse valor seria de centenas de milhões de dólares. Esse evento ficou conhecido como o Bitcoin Pizza Day e marcou a primeira vez que o Bitcoin foi usado como meio de troca por um bem do mundo real. A partir daí, as coisas começam a acelerar. Surgem as primeiras corretoras, as exchanges, onde era possível comprar e vender Bitcoin. Pela primeira vez, o Bitcoin passa a ter um preço real, negociado em um mercado. Ele sai de meros centavos para valer $1, depois $10, até ultrapassar a marca de $100. Mas calma, o mercado ainda era minúsculo, movido por um pequeno grupo de entusiastas de tecnologia, programadores e curiosos que viam potencial na ideia. E então, em 2013, o Bitcoin explode de vez. Ele começa a aparecer nos jornais, na TV, a atrair investidores mais ousados e a ganhar fama pelo mundo. Mas junto com esse crescimento vertiginoso, vem o primeiro grande problema. A principal exchange da época, a Mt. Gox, que era responsável pela grande maioria das negociações de Bitcoin no mundo, simplesmente colapsa. Depois de uma série de problemas internos, hacks, roubos e péssima gestão, bilhões de dólares em Bitcoin de clientes desaparecem. O preço despenca mais de 80% e muita gente na mídia começa a anunciar, pela primeira vez, a morte do Bitcoin. Mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo. Com o colapso da Mt. Gox, o Bitcoin entra em um período frio, difícil. A confiança do público despenca. A regulação é uma grande incógnita e o interesse geral cai drasticamente. Esse momento ficou conhecido como o primeiro inverno cripto. Mas é nesse silêncio, longe dos holofotes, que os verdadeiros construtores continuam trabalhando. Desenvolvedores ao redor do mundo continuam melhorando o código do Bitcoin, novas ideias surgem e a base para o futuro do ecossistema vai sendo criada,
tijolo por tijolo. Em 2016, acontece um evento programado no código do Bitcoin, algo extremamente importante, o halving. A cada 4 anos, a recompensa paga aos mineradores por validarem as transações é cortada pela metade. Isso significa que a criação de novos bitcoins se torna mais lenta, reduzindo a oferta. Historicamente, meses depois desses halvings, o preço do Bitcoin começa a subir. E foi exatamente isso que aconteceu. O mercado volta a crescer com força e um novo fenômeno surge: as ICOs, ou ofertas iniciais de moedas. Milhares de novos projetos começam a lançar seus próprios tokens para captar dinheiro, prometendo ser o novo Bitcoin. A combinação desse hype absurdo com inovações reais empurra o preço do Bitcoin para uma alta histórica, chegando perto dos $20.000 no final de 2017. Mais uma vez, o mundo inteiro só falava sobre Bitcoin. Mas, como um ciclo que se repete, a euforia dura pouco. O mercado desaba violentamente em 2018. Muitos daqueles projetos de ICO se mostram fraudulentos ou simplesmente fracassam. Pessoas perdem muito dinheiro e o interesse do grande público diminui mais uma vez. Um novo inverno cripto se instala. Porém, dessa vez, algo diferente acontece nos bastidores. Enquanto o investidor de varejo se afasta, assustado, as grandes instituições financeiras começam a estudar a tecnologia a sério. Novas corretoras mais profissionais, serviços de custódia seguros e mercados regulados começam a se formar. O setor estava amadurecendo. Chegamos a 2020 e o Bitcoin passa por mais um halving. Agora ele entra em uma fase decisiva. Grandes empresas, nomes conhecidos do mercado tradicional, entram de verdade no jogo. A MicroStrategy, uma empresa de tecnologia, começa a comprar bilhões de dólares em Bitcoin para usar como reserva de valor. A Tesla, de Elon Musk, também anuncia a compra. O PayPal passa a permitir que seus milhões de usuários comprem e vendam Bitcoin. Isso tudo atrai uma nova onda de investidores e o preço dispara, ultrapassando os $60.000. Era oficial. O Bitcoin tinha deixado de ser uma curiosidade tecnológica para se tornar um ativo financeiro global. Mas em 2022 vem outra grande crise, talvez a mais dolorosa de todas. Uma série de grandes empresas e projetos do mercado cripto entram em colapso. Mas o pior golpe vem com a queda da FTX, uma das maiores e mais respeitadas exchanges do mundo. Em questão de dias, ela desmorona, revelando uma fraude gigantesca que levou bilhões de dólares de clientes e abalou a confiança de muita gente. Mais uma vez, os críticos anunciam com ainda mais certeza a morte do Bitcoin. E como sempre, o Bitcoin sobrevive. A partir de 2023, um novo ciclo de recuperação começa. A regulação em países importantes, como os Estados Unidos, começa a ficar mais clara. A infraestrutura do mercado melhora e os investidores institucionais, que tinham se assustado, voltam com ainda mais força, agora com regras mais bem definidas. O grande marco desse período é a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista no CME. Isso finalmente permite que investidores tradicionais, fundos de pensão e grandes gestoras possam comprar e guardar Bitcoin de forma simples, segura e regulada através de suas corretoras de sempre. O resultado? Um fluxo de capital sem precedentes e novas altas históricas para o preço. Hoje, em 2025, o Bitcoin tem um papel sólido e reconhecido como uma reserva de valor digital. Com sua oferta matematicamente limitada a 21 milhões de unidades, sua resistência à censura e seu funcionamento global 24 horas por dia, ele se tornou uma alternativa real ao modelo atual de dinheiro que pode ser impresso sem limites pelos governos. Mais do que uma moeda, o Bitcoin representa uma filosofia. A busca pela soberania e liberdade financeira sem a necessidade de intermediários. E o que vem pela frente? Novos halvings, que tornarão o Bitcoin cada vez mais escasso.
mais integração com os mercados financeiros tradicionais, maior adoção por parte de empresas e até mesmo países, e o desenvolvimento de tecnologias como a Lightning Network, que promete tornar os pagamentos com Bitcoin instantâneos e muito mais baratos para o uso no dia a dia. O Bitcoin pode não substituir todas as moedas do mundo, mas ele já mudou o sistema para sempre. Essa foi a incrível jornada do Bitcoin, de um simples documento publicado por um autor anônimo para um dos ativos mais importantes e disruptivos do século XXI. Uma história de altos e baixos, de crises e renascimentos. Agora eu quero saber de você. Em que fase dessa história você conheceu o Bitcoin? Deixa seu comentário aqui embaixo, vou adorar ler. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de conhecer essa história, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!